Caso Epstein, críticas ao Departamento de Justiça por divulgação incompleta do dossiê. PAM Bondi enfrenta ameaças de democratas e republicanos devido ao não cumprimento da ordem do Congresso para a divulgação do dossiê. Sobreviventes responsabilizam o Departamento de Justiça por não salvaguardar as identidades das vítimas. JPP solicitará a inconstitucionalidade do subsídio de mobilidade. É uma responsabilidade constitucional do Estado corrigir desigualdades estruturais permanentes e o subsídio de mobilidade serve como um instrumento fundamental de coesão territorial, destinado a compensar os custos permanentes da ultraperiferia, afirmou Elvio Sousa. Marques Mendes não revelou os clientes da sua advocacia, enquanto Gouveia e Melo afirmou que afastava Passos por incumprimento de compromissos. Gouveia e Melo denunciou Marques Mendes por suposta participação no caso dos vistos Gold, embora a situação tenha envolvido os seus ex-sócios. Por sua vez, Mendes criticou o almirante na reserva por ter defendido a reintrodução do serviço militar obrigatório, uma afirmação que também não estava totalmente precisa. Conselho de Redação da RTP refuta as acusações do ministro Fernando Alexandre. Após a controvérsia em torno de comentários sobre residências universitárias, o ministro da Educação manifestou críticas à RTP. O Conselho de Redação da emissora pública afirma que as alegações não podem ficar sem resposta. Investigação sobre homicídios nos Estados Unidos da América é devolvida ao FBI pela PJ após 2 horas. Após diligências em Portugal, a PJ não conseguiu encontrar evidências que sustentem um possível sentimento de ódio por parte de Cláudio Valente, o suspeito das infrações. Além disso, o desporto e a política nacional. Detido cavaleiro e candidato do Chega na Zambuja por abusos sexuais a menores a quem ensinava equitação. Rui Pedro Moreira, que se apresentou como candidato do Chega na Zambuja nas eleições autárquicas de 2021 e 2025. GNR emite aviso sobre roubos utilizando método da sementeira. Estratégia empregue por bandos organizados provoca desatenção nas vítimas, sendo aplicada em parques de estacionamento de grandes superfícies. Quem saiu vencedor do debate entre Gouveia e Melo e Marques Mendes? Os dois candidatos discutiram principalmente um único assunto durante 30 minutos: a integridade do concorrente. SP Braga motivado sem considerar o Benfica. Carlos Vicens rejeita qualquer tipo de facilitação contra o Caldas, uma formação da Liga 3 que não conquista triunfos há quase 2 meses. Três horas. Serviços em tolerâncias assegurados pelos hospitais públicos. O Executivo deseja que os empregados recebam compensação. Aqueles que trabalharem nesses dias terão direito a uma dispensa a ser determinada. Além disso, o desporto. Sete urgências encerradas durante as férias dos médicos. Existem vários serviços de ginecologia ou obstetrícia fechados até domingo. A ministra prevê a liberação de casos sociais nos dias seguintes. Quem foram os grandes vencedores e perdedores nos debates das presidenciais? Após uma intensa sequência de 28 debates, qual foi a influência dos encontros na disputa pelas eleições de 18 de janeiro? Uma conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Correspondência para o diretor. As opiniões dos leitores expressas nas cartas enviadas ao diretor. Margaret Thatcher, um século da Dama de Ferro. Comemorando 100 anos desde o seu nascimento a 13 de outubro de 1925, Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, ficou marcada na história como a Dama de Ferro. Qual a razão pela qual ainda discutimos a sua figura nos dias de hoje?
reforma laboral, a CCP não é representada pelo governo nas negociações com os sindicatos. De acordo com João Vieira Lopes, líder da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CCP, a proposta de aumento do salário mínimo para 1.600 euros é uma medida totalmente absurda. Marques Mendes e Gouveia e Melo trocam acusações em 6 horas. Aqui pode ouvir alguns dos principais momentos do último debate antes das eleições presidenciais. Neste jornal, o INE apresenta hoje o saldo orçamental referente ao terceiro trimestre de 2025. Aumento das listas de espera na área da fertilidade. Segundo o Público, 68,5% das consultas iniciais em 2024 ocorreram além do prazo estipulado. O The Guardian informa que os governos da Groenlândia e da Dinamarca reagem a esforços de anexação por parte dos Estados Unidos. Qual é a aspiração do FC Porto para o ano que se avizinha? Permanecer em primeiro lugar. Dragões, triunfam sobre o FC Alverca com o resultado de 3-0 e garantem a liderança na tabela ao entrar no novo ano. Além disso, Angola é derrotada no seu primeiro encontro na Taça das Nações Africanas. França fica de fora de reunião no Líbano por decisão de Israel. A delegação de Israel afirmou que não houve consenso sobre o formato multilateral, apenas com a presença dos Estados Unidos, e avisou que abandonaria o encontro se o general francês estivesse presente. Aproveitamento de uma oportunidade estratégica pelos centros de dados em Portugal. Embora os centros de dados possuam um grande potencial, consomem muitos recursos do país sem gerar, de maneira proporcional, postos de trabalho diretos. É fundamental que se desenvolva uma abordagem estratégica. Ataque norte-americano a barco nas Caraíbas resulta em uma fatalidade. Mais uma operação dos Estados Unidos contra suposto tráfico de drogas no Pacífico culminou em uma morte. Opiniões dos demais candidatos. Da greve geral e do valor da renda à felicidade. Embora não tenham participado nas sondagens nem nos debates, constam no boletim de voto. O Público investigou as opiniões dos candidatos outsiders sobre questões como saúde, habitação, justiça, imigração ou legislação laboral. Negociações da Rússia são estendidas para evitar acusações de NA. Francisco Pereira Coutinho declara que o Kremlin pretende impor as condições da paz e que os Estados Unidos da América apoiam a posição anti-Ucrânia. Ele julga ser improvável que o Irão esteja a preparar-se para um ataque a Israel. Novos critérios para o subsídio de mobilidade são desejados pelo governo. A entrada em vigor da portaria está programada para 1º de janeiro de 2026. Negociações entre Camboja e Tailândia em Kuala Lumpur são desejadas. Desde o reinício das hostilidades a 7 de dezembro, pelo menos 44 indivíduos faleceram, 21 do lado cambojano e 23 do lado tailandês. Estados Unidos da América. Audiência para deportados a El Salvador é determinada por juiz. A Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1798, que é aplicada em períodos de conflito, foi invocada por Trump para deportar imigrantes venezuelanos para El Salvador. Japão reitera liberdade para implementar medidas sobre o iene. Nesta terça-feira, o iene estava a ser transacionado à volta de 156,13 ienes por dólar. Vote aqui nos artistas portugueses, os álbuns de 2025 preferidos pelos leitores da Blitz. Estamos interessados em saber quais são os seus álbuns nacionais preferidos deste ano. Selecione os discos que mais aprecia da vasta lista de lançamentos de 2025 que apresentamos. Os resultados finais serão divulgados em breve. A resistência através das luzes natalinas. O início do Natal dá-se quando acendemos o que estava na penumbra.
Em períodos de dúvida, conceber a luz é conceber esperança, opção e a rejeição de avançar sem ver. Crónica de Carlos Barros. Ufa, os debates na televisão chegaram ao fim. E agora, qual é a utilidade? Nunca antes houve tantos debates, tantos candidatos e uma variedade tão grande de sondagens. Talvez nunca tenhamos visto tantos indecisos. Ou as filhoses nos ajudam a decidir, ou janeiro reserva grandes promessas, ai se reserva. Em 2026, flotilha volta com 100 embarcações e 3.000 tripulantes. Mais de 1.000 profissionais de saúde serão enviados para os navios equipados com medicamentos e material essencial. DGS avisa que o frio eleva o risco de agravamento de enfermidades. De acordo com o Organismo Central do Ministério da Saúde, é aconselhável evitar o álcool, uma vez que proporciona uma falsa sensação de calor e intensifica o risco de hipotermia. A iluminação natalícia como forma de resistência. O Natal inicia-se com a iluminação do que se encontrava na escuridão. Em um período de incertezas, conceber a luz é associar-se à esperança, à escolha e à rejeição de avançar sem visão. Crónica de Carlos Barros. Sheinbaum confirma que petróleo mexicano será enviado para Cuba. Em primeiro lugar, atuamos dentro de um quadro legal, enquanto nação soberana. Em segundo lugar, continuamos uma série de apoios que historicamente têm sido oferecidos pelo nosso país a Cuba, declarou Cláudia Sheinbaum. Serviços de urgência em pediatria e obstetrícia afetados durante o período natalício. No dia 24 de dezembro, 10 serviços de urgência estarão encerrados total ou parcialmente. No dia de Natal, o número aumentará para 12. Gouveia e Melo esteve presente apenas no último debate. O almirante passou despercebido nos debates, contudo, ontem foi diferente e Marques Mendes limitou-se a se proteger. Além disso, os cartazes controversos do Chega e a reação inacreditável de Ventura à sua condenação. A liderança de Portugal nas energias renováveis destaca-se, enquanto a economia circular enfrenta a estagnação. O relatório sobre o estado do ambiente revela progressos notáveis na transição energética, contudo, a utilização excessiva de materiais e a pressão exercida sobre o solo colocam em risco a sustentabilidade a longo prazo. Falece Vince Zampella, o criador de Call of Duty, aos 55 anos. Além de Call of Duty, Vince Zampella tornou-se conhecido por criar Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends e Battlefield. Uma nova chance para o amor. Rafael Leão reata com ex-namorada. O jogador português regressou aos braços de Inês Rebelo. Ele é o farol que nos recorda a importância de viver intensamente. Desde que Roberto Martínez lidera a seleção, há quase 3 anos, conquistou a Liga das Nações em 2025, derrotando a Espanha. Evil Live 2026, festival regressa à Mel Arena num único dia com Marilyn Manson e Mastodon. Após uma edição que teve lugar no estádio do Restelo em 2025, o festival Evil Live está de volta à Mel Arena em 2026. Descubra as primeiras confirmações e os valores dos ingressos. Gouveia e Melo vs Marques Mendes, os ataques ultrapassaram os limites. Rui Moreira afirma que Gouveia e Melo foi industriado pelas pessoas que cercam a sua campanha. António Tavares, embora apoiante, discorda da abordagem do almirante durante o debate. Diploma do Governo é promulgado pelo Presidente da República. Marcelo promulgou um diploma que define um conjunto de normas sobre a gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos do Estado, visando simplificar o processo orçamental. Agenda de todos os concertos programados para 2025 e 2026 em Portugal.
Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses vindouros, uma programação constantemente atualizada. Vinhas antigas. A maneira mais eficaz de o Alentejo assegurar o futuro é evidenciar o que possui de genuíno. Embora o Alentejo não seja amplamente reconhecido pelas suas vinhas antigas, esta região também as possui. Existem aqueles que se dedicam a protegê-las a qualquer preço, desde o viticultor António Calado até ao prestigiado enólogo António Massanita. Consulta as iniciais para inseminação além do prazo limite. A média de espera para a fertilização in vitro e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides ultrapassou 1 ano. Susana Sherman, a decoração e a moda caminham lado a lado. A decoradora brasileira Susana Sherman apresenta em Lisboa a sua obra homónima, a segunda publicação focada em design de interiores. Os podcasts mais escutados de 2025. Matilda, a música sempre fez parte da minha vida. O Observador está a reexibir os 3 episódios mais escutados do ano em cada podcast. Esta é uma data de 13 de junho de 2025. Revela que esteve perto de deixar a música, mas assegura que esta acabou por prevalecer. Neta de Carlos do Carmo, M. Aviso de agitação marítima é cancelado pela Capitania do Funchal. A decisão de cancelamento foi tomada com base na recomendação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No terceiro trimestre, os preços das habitações aumentaram 17,7%. Durante o terceiro trimestre em Portugal, os valores das casas registaram uma aceleração de 17,7%. Mais de 40 mil imóveis foram vendidos entre julho e setembro. Terceiro trimestre assinala o maior crescimento nos preços das habitações de sempre. Durante o terceiro trimestre deste ano, foram transacionadas mais de 42 mil casas, representando um incremento de 3,8% face ao mesmo intervalo do ano anterior. O preço médio alcançou um novo máximo, ultrapassando os 247 mil euros. Segurança foi alertada pelo porteiro de Brown semanas antes do ataque. Desde o começo de novembro, foram feitos 2 alertas, após Derek Lizzie ter observado um indivíduo desconhecido agir de maneira suspeita. Este estaria a monitorizar o local há semanas. Estamos despreparados para um grande cataclismo. O apagão foi algo simples e parecíamos baratas tontas. A elevada vulnerabilidade de Portugal a desastres naturais e eventos extremos persiste devido à falta de consciência do risco, ao mau planeamento do território e à ausência de participação das comunidades, num cenário de alterações climáticas cada vez mais intensas. Esta é a avaliação de José Carlos Ferreira, investigador do risco, Centro de Estudos de Avaliação e Gestão de Risco Ambiental e Proteção Civil da Nova FCT, em conversa com o Expresso. Confirmados Marilyn Manson e Mastodon para o Evil Live 2026. O Festival de Música Pesada revelou também as bandas de Gathering e Eminence. Os espetáculos terão lugar numa única data, a 5 de julho, após a edição de 2025 ter decorrido ao longo de 3 dias. Moçambique. Acima de 3 mil detidos convivem com VIH. Moçambique ocupa a 3ª posição global em número de indivíduos com VIH e a 2ª em relação a novas infecções. Suspeitos de tráfico de droga detidos em encomendas provenientes dos Estados Unidos da América. Uma empresa de distribuição na Maia, no distrito do Porto, detetou as encomendas. O Conselho de Estado é convocado por Marcelo Rebelo de Sousa para avaliar a situação na Ucrânia. Nesta terça-feira, o Presidente da República também deu luz verde ao diploma do Governo que, de forma geral, propõe a simplificação do orçamento do Estado.
Os concertos mais memoráveis de 2025. A consagração dos Fontaines DC no Primavera Sound Porto. Os Fontaines DC marcaram presença em grande estilo no Primavera Sound Porto, em junho. Com uma performance que equilibrava energia e solenidade, estabeleceram de forma inequívoca que a bandeira da Palestina é central na sua mensagem. Um momento a relembrar neste final de ano. 12 horas. No terceiro trimestre do ano, o valor das habitações voltou a aumentar. De acordo com informações do INE, verifica-se também um aumento de 4,1% em relação aos últimos 3 meses. Além disso, o saldo orçamental dos primeiros 9 meses do ano é positivo 2,1%. Excedente de 2,1% do PIB até setembro é acumulado pelo Estado, proporcionando maior conforto ao governo em relação à meta deste ano. De acordo com o INE, o Estado encerrou os primeiros 9 meses de 2025 com um excedente de 4.762 milhões de euros. Embora o saldo de 2,1% do PIB esteja ligeiramente inferior ao do ano anterior, sugere que o objetivo do governo de alcançar um excedente de 0,3% em dezembro será atingido, podendo até ser ultrapassado. Isaac não está interessado nesta temporada. O jogador foi retirado de campo imediatamente após ter apontado um golo. O seguro inicia a sua jornada na viatura do PS. O seguro irá centrar-se numa campanha de aproximação, visitando todos os distritos, exceto as ilhas, que não estão incluídas no período oficial, do país. A agressão a Brown, a imagem de Cláudio Valente que causou lágrimas, o andar manco, os 44 disparos e o Reddit. Um comunicado das autoridades dos Estados Unidos descreve os procedimentos que resultaram na identificação de Valente. A polícia salienta as reações intensas dos alunos ao serem apresentados com a imagem do agressor. "28 confrontos terão esclarecido como votar", debate. O período de 1 mês e meio é assinalado pelos 28 confrontos entre os diversos candidatos a Belém, numa eleição que promete ser uma das mais imprevisíveis da história. Os debates trouxeram clareza. E quais são as opiniões das sondagens? Ministra da Saúde é acusada por António Filipe de não apresentar soluções. António Filipe destacou que uma das principais prioridades do Serviço Nacional de Saúde é a disponibilidade de camas para cuidados continuados. Aumento de 1,4% nas vendas de automóveis na União Europeia. Crescimento de 27,6% nos elétricos. Até novembro, 1.662.399 veículos elétricos a bateria foram comercializados. O Benfica tornou-se eficaz, mas não contem com um grande espetáculo. No Estádio da Luz, o Benfica derrotou o Famalicão por 1-0 e mantém a sua sequência vitoriosa. O FC Porto triunfou sobre o Alverca e segue com uma vantagem tranquila. Hoje, o Sporting joga em Guimarães. Quais os desafios que o Leão terá de enfrentar? Investigação da Autoridade da Concorrência sobre Idealista por abuso de posição dominante. No final de 2023, foi iniciada uma investigação após uma denúncia. O Idealista terá bloqueado agências imobiliárias de aceder ao seu portal. A estrutura de um ano volátil, a perspectiva aérea de 2025. Sobrevoando as nossas cabeças, os drones dos fotojornalistas da Reuters apresentam-nos a imagem de 2025 a partir do céu. Mulher que foi detida com 10 kg de haxixe fica em prisão preventiva. A quantidade de substância confiscada seria adequada para a produção de cerca de 50.000 doses individuais. Apoio psicológico passa a ser oferecido pela Ordem a advogados. Esta medida destina-se aos profissionais que tenham a sua inscrição ativa. Explosão em Tomar resulta em 2 vítimas mortais.
A ocorrência refere-se a um caso suposto de violência doméstica, onde a mãe da criança e um agente da GNR também sofreram ferimentos. Panda Bear, Lisboa já me parece estranha. O mundo todo parece tê-la descoberto e todos querem ter um pedaço. No final deste ano, revisitamos alguns dos melhores artigos que foram publicados nos últimos 12 meses. Em conversa com a Blitz, o músico americano Noah Lennox, Panda Bear, conhecido pelo seu trabalho com os Animal Collective e residente em Portugal há 20 anos, discutiu o seu mais recente álbum, Sinister Grift, bem como a sua perspectiva sobre a atualidade de Lisboa e o seu Benfica. PJ, razões para o homicídio do físico não se encontram em Portugal. De acordo com testemunhas, a PJ apurou que não havia motivos de conflito entre os dois investigadores ao longo do seu percurso comum no Instituto Superior Técnico. A investigação foi remetida ao FBI.